por 30 anos de pós-graduação na faculdade de Ciências sem dúvida nenhuma, é uma alegria que faz isso. Estarmos aí comemorando a data importante para a instituição. No primeiro momento, eu quero chamar o professor Érico, diretor da faculdade, para estar com a presença. E a seguir eu quero uma homenagem da primeira comissão de pós-graduação presidida na ocasião pelo professor Rocha Silva, vice-presidida pelo professor André Cruz. Quero chamar o professor Dalmo Souza Morim, por favor, professor. Todos, na função de diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em nome da congregação, dos docentes, dos alunos, dos funcionários dessa escola, transmito as boas-vindas às autoridades presentes ou representadas, às senhoras e aos senhores. Agradeço a honrosa presença de todos nas festividades comemorativas dos 30 anos dos cursos de pós-graduação da FPDT. Esta data festiva será também um momento de reflexão sobre o passado e as perspectivas futuras da pós-graduação no país e, em especial, na área biomédica e nesta escola. Finalmente, lembro que essa solenidade representa também um primeiro movimento das comemorações do ano de 2008, do cinquentenário da fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de São Paulo. Considero aberta a sessão. Obrigado. A nossa reunião deve ser voltada hoje para o encontro no período da manhã, no período da tarde. Inicialmente, então, é essa mesa. Depois nós vamos ter uma mesa com os diretores das 3 faculdades do Estado de São Paulo, Catu, Campinas e Pinheiros. No final da manhã, com os ex-presidentes da pós-graduação. Para a gente dar assim, início da reunião, eu vou apresentar alguns slides mostrando basicamente quem somos e para onde fomos, para começar a discussão. No final da manhã, eu vou basicamente colocar todos na mesa de novo, para a gente poder ver se faz um bate-papo, perguntas e respostas, todos da plateia. Rápido. Bom, nós estamos então com 30 anos, né, de pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? E eu vou deixar detalhes desse começo com o professor Dalmo, com o professor Mieres. Né? Passo o próximo, por exemplo. Né? Quem somos? Passo o próximo.
Então, olha, nós temos, né, toda essa história de pós-graduação, nós temos graduados, né, 3.088 alunos regulares de mestrado. Só para separar aqui o ano de 1971 a 2000, nós temos 82% desse total e 18% matriculados atualmente na escola. O próximo, né, de doutorado, né, 2.153 alunos, e desses 2.153, em torno de 77% aí dos alunos no período de 71 a 2000 e 22% atualmente. Passo próximo. Quem são os orientadores? Quantos são os orientadores? Né? Detalhes disso nós vamos ver com o decorrer do dia. Nós temos 70 orientadores exclusivos para mestrado, 239 orientadores, né, que são credenciados tanto para mestrado como para doutorado, e um total de 309 orientadores. As provas, por favor. E alguns números dessa história, desde o começo, né, por décadas. Né. Nós temos aqui um contingente importante de alunos especiais. São aqueles alunos que passam para fazer um curso, desenvolver uma atividade e vão embora. Não necessariamente esses alunos concluem o curso de pós-graduação, mas frequentam uma atividade prevista no programa como um todo de pós-graduação. Na década de 70, nós tivemos 1.021 alunos, na década de 80, 1.099, na década de 90, 2.061. Dobrou. E essa é uma tendência que nós vamos chamar a atenção. Essa última década, realmente o número de alunos vão aumentando assim de uma maneira exponencial quase, né? Passo próximo. Aqui são os nossos mestrandos formados. Não é? Nós temos na década de 70 281, 465, 925. Um crescimento aí quase exponencial. Passo próximo, por exemplo. Doutorandos. Olha aqui, então, de 121 para 636 alunos. Passo próximo. Né? Como é que está a nossa pós-graduação em relação numérica, com relação ao USP como um todo? Né? Nós temos na USP 49 unidades com missões de pós-graduação. Nós temos 11.900 alunos em pós-graduação como um todo. Né? 10.000 doutorandos, um total de 22.000 alunos. E numericamente, nós somos a 7ª posição. E como que é a nossa posição atual, os alunos de quantidade de alunos atuais? Nós temos 931 alunos regulares. Além dos alunos regulares, este ano, já mais de 931, nós já tivemos 77 defesas de mestrados e 70 defesas de doutorados. E temos matriculados, esse ano de 2001, 233 alunos especiais. Isso significa que a nossa pós-graduação tem aqui em torno de 1.200, 1.300 alunos. Isso já é mais do que o dobro, né, do nosso curso de graduação formal. Passo próximo. Bom, para onde vamos? Um levantamento, buscar onde é que esse pessoal formado, onde que esse pessoal formado está. É um trabalho exaustivo, complicado, a gente acabou selecionando algumas coisas para mostrar aqui para a gente. Passo próximo. Então, vendo localmente, campus da USP de Ribeirão Preto. Nós temos então a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto com 75% desses docentes da Faculdade de Medicina, pessoas que exercem atividades dentro da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, formados por nós. Mas passamos pela Faculdade de Teologia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Filosofia, né? E a Escola de Enfermagem. Todos eles aqui, 4%, 8%, 10%, 3%, e um pequeno número aqui de pessoas. É que a maioria, por exemplo, do meu centro acaba contando a fileira, né? Não deveria. Mas passo o próximo, por favor. Né? Bom, e se a gente pegar, quer dizer, não são só os docentes. Você vai além. Né? Nós temos um número significativo, né? No vermelhinho estão os docentes das várias, né, faculdades locais, aqui, os vários do campo,
mas nós temos também os outros que não são docentes, né? Que estão acoplados, agregados aí às várias instituições. Chama a atenção, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, um contingente significativo dos médicos que prestam atenção, muitos deles com seus laboratórios próprios, que estão formados novamente pela gente. Passo próximo. Né? Desses, então, 2.160 egressos, vou chamar a atenção para que muitos desses números, né, o número total de mestrando mais o número total de doutorado, tem as pessoas que fizeram as duas coisas. Então, por isso que o total de egressos não é a soma do total de mestrando mais os doutorados. Né? Mas aonde estão esse pessoal? Nós temos 633, nós conseguimos catalogar 636 dentro da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, nos diferentes campos. Ribeirão Preto, São Paulo, Bauru, Pirassununga, São Carlos. Esparramados por aí. O próximo, por favor. No estado de São Paulo, algumas instituições do estado de São Paulo, nós não pegamos todas, nós conseguimos identificar 815 pessoas. Então, temos aqui a USP, entra a Unicamp, a Unesp, a Unifesp, a Universidade Federal de São Carlos, a Unicor, a Santa Casa, né, e a Exalc. Todos eles seriam os docentes, seriam médicos, seriam outras atividades. Estamos aí dentro do estado de São Paulo como um todo, e a nossa intenção é, inclusive, abranger isso aqui mais, para ver se a gente consegue mais dados das faculdades, de todas as faculdades. Passo próximo, por favor. Bom, saindo agora do estado de São Paulo para o Brasil, né? Nós temos então um contingente em todos os estados praticamente na nação, nós encontramos pessoas. Né? Eu posso chamar a atenção aqui para um número significativo para o Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Passo próximo. E aqui somente um exemplo de algumas faculdades em particular. Isso pensado mais ou menos ao acaso. Por exemplo, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, nós temos 11% dos docentes graduados aqui. Né? Na Faculdade de Medicina do Distrito Federal, UNB, nós temos 15% graduados aqui na escola. É bom lembrar que essas faculdades, elas não são 100% dos docentes dessas faculdades são graduados. Aqui é a porcentagem total. Se a gente só excluir os não graduados, essa nossa influência, essa nossa participação ainda é muito maior. Chamar a atenção aqui também, por exemplo, a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Nós temos 26% do pessoal formado aqui em Ribeirão Preto. Nas próximas, por favor. E aí, um mapa mais geral do Brasil, né? Mostrando que então, em todas as regiões, como um todo, tem alguém lá, né? Eles têm uma função formada. Passo próximo. Esse só para mostrar, né, seriam os mesmos dados anteriores, mas nós encontramos gente do exterior, inclusive, que foi formada aqui na escola. Passo próximo. Esse, então, para como é que nós estamos atualmente na carta. Né? Isso depois vai ser entrado em detalhes, depois daqui a pouco, mas passo próximo. Né? Então, nós temos aqui com 7, 7, 7, né? Nós temos 6, né? Todos os cursos que são o nosso programa atual aí, né? Com as suas diferentes avaliações. Né? Chama atenção também para o 5, pediatria, patologia, neurologia. A neurologia está errada, é 6. Desculpa, amigo. Né? Clínica médica. Passo próximo. E eu quero lembrar que foi possível a realização desse encontro, né? Com a participação ativa de todos os membros da comissão de pós-graduação, né? Spencer, Milton, Augusto, Carlos, Celso, Francis, Iraete, Geraldo, Laís, João Pereira, João Leite, João Santana, o próprio Laércio, Marisa, Marcos, o representante dos alunos, a Terezinha, além dos funcionários, né? Cecília, Josiane, Márcia, Neuza, Rosângela, Samuel Luciano. Nesse momento, então eu vou
chamaria agora o professor Dalmo para esclarecimento disso. Senhor diretor, senhor coordenador, colega Mirex, eu entendo que naquele momento, junto com o professor Mirex, tinha a responsabilidade de falar com o Rafael. Fico muito satisfeito em ver a apresentação presente, diante, como acabou de ilustrar o nosso coordenador. Eu vou destacar apenas alguns pontos. Como representante do passado. Não foi fácil. Foi extremamente difícil a implantação da pós-graduação entre nós. E qual é o cenário da época? Eram 73 escolas médicas do país, todas com o objetivo de chamada formação técnico-profissional. Algumas muito poucas. Nós, uma delas, tínhamos uma outra atividade que poderia ser chamada de prática sistematizada da pesquisa. Haja vista que a instituição tinha, à época da implantação da pós-graduação, 155 teses antes da implantação. A clínica médica, 30. 11 delas, segundo o documento da ocasião, em vias de redação. Ou seja, a instituição possuía um dos elementos fundamentais do sistema que se criava. A instituição tinha experiência. A comissão, somos dois aqui, Krieger não pôde comparecer, o André Jacques Bruce e o professor Roger Silva, sobretudo a grandeza e a autoridade intelectual do professor Roger Silva. Então, a instituição tinha, a comissão tinha aquele elemento para dar início ao sistema, mas ela não tinha experiência. Ninguém tinha experiência. Não éramos nós que não tínhamos experiência. Ninguém no país não tinha experiência. Era um sistema novo, escalonado, matematizado, complicado. Para nós não perdermos os nossos referenciais históricos,
nossa pós-graduação, sim, teve início em 1970. Mas a discussão vem de antes. A discussão vem de um sério documento, que é o parecer 977/65 do ministro Subira, onde ele fala do risco e do conceito, num exercício verbal fantástico para explicar qualidades de pós-graduação. Ele foi obrigado a introduzir conceitos de lato sensu e estricto sensu, para fazer uma diferenciação entre o que já existia e o que era novo. Deixa claro que estávamos adotando, ou ele propondo, um modelo de pós-graduação fundamentada na escola norte-americana. Aponta a pós-graduação e o Estatuto do Magistério, mostrando que ela tinha um papel na formação do pessoal. Define das características de mestrado e doutorado. Era, portanto, um documento comum a todas as áreas. Nós estamos aqui falando de pós-graduação. Entre 1965 e 1970, houve um enorme debate entre pós-graduação, essa que estamos falando, e pós-graduação em medicina. A medicina tinha a sua própria história de exercício de atividade de pesquisa, que era uma parte fundamental da pós-graduação. Daí foi necessário, segundo parecer, um parecer aplicável apenas à medicina, que é o parecer do professor Rubens Maciel, 576/1970. Há uns poucos anos atrás, o professor Rubens Maciel, aqui, nesse auditório, disse que não daria o mesmo parecer, não daria hoje o mesmo parecer que ele deu em 1970. O parecer do professor Rubens Maciel é um primor. E ele, inclusive, elenca as qualidades exigidas de uma instituição para que ela possa oferecer o programa de pós-graduação. Decorrer dos 30 anos, se me permite, e remeter a nossa graduação, nós temos hoje novas diretrizes da graduação que não formalizam as condições necessárias para a sua administração. E o Rubens Maciel teve essa preocupação em relação à pós-graduação. Pressupondo que havia uma hierarquia de complexidade. Mas isso foi externo à nossa escola. Então, internamente, isso só vem a se materializar por dois atos. É uma portaria litoral e uma norma de dezembro de 1970 aplicável apenas na área médica, que é a norma número 5. Então nós passamos de 1965 a 1970 discutindo um modelo de ensino que não conhecíamos. Nós tínhamos experiência em
executaram uma parte desse ensino, que era atividade de pesquisa. Mas nós não tínhamos experiência com o sistema esquadrinhado e matematizado. Então, passamos 5 anos discutindo. Em 1970, a norma número 5, que regulamenta a pós-graduação médica, diz que os programas, tanto para mestrado como doutorado, além das demais exigências, deverão prever o cumprimento obrigatório da residência em regime de dedicação exclusiva com duração mínima de 12 meses. Então, uma conclusão. E quando é que nós começamos? Nós tínhamos nas normas, agora eu falo da clínica médica, e que os programas deverão cumprir as exigências e é obrigatória a residência na regime de dedicação exclusiva. Tínhamos aqui uma enorme complicação para resolver. A superposição de 2 programas. O programa de residência, que tinha base histórica suficiente e própria dentro da área médica. Tínhamos a pós-graduação sendo conceituada e remetia para um sistema histórico a sua forma de desenvolvimento. Outra complicação foi o fato de ter mestrado e doutorado em área médica. Foi tanta a discussão no documento da clínica médica. O primeiro dizia: a área de concentração clínica médica reconhece a ausência de tradição do mestrado em nossas escolas médicas. No entanto, a área considerou a possibilidade do mestrado por entender que assim pode atender às circunstâncias de situações individuais, algumas só inteiramente deriváveis do transcorrer do curso, isto é, mestrado era uma exceção. Tivemos, portanto, 5 anos de debate e mais um ano para um arranjo interno de conceitos, alguns já referei, outro mestrado, outro dos exames gerais de qualificação. Enorme complicação, eu creio que ainda seja passível de revisão. Por quê? Porque na concepção do Sucupira, que é aquele parecia 977/65, ele se remete à organização dessa qualidade de ensino na educação norte-americana, onde ela, essa modalidade, inclui a Comprehensive Examination. Essa Comprehensive Examination, transplantada para nós, foi sempre um grande embaraço. Nós ainda não conseguimos nos desembaraçar dela para fazer a Comprehensive Examination, o exame geral de qualificação. Ainda há um outro ponto que eu gostaria de salientar. A comissão, em seu primeiro documento, ela entende, ela se autoconcede a missão de formadora de docentes e pesquisadores para os cursos superiores. Então, ela estava comprometida para o atendimento das necessidades docentes de pesquisa das instituições de ensino superior nas chamadas áreas da saúde, e ela até
faz um exercício matemático de projeção de quais seriam as necessidades à vista daquilo que ela supunha ser a expansão do ensino superior a partir da década de 70. E reconheci os recursos hoje disponíveis em pessoal, esses recursos são insuficientes. Então, vejam, dentro de um sistema que estava atrelado ao compromisso de formação teórica e profissional, surge aqui uma unidade com suas características e história diz: a nossa missão não é uma formação teórica e profissional na pós-graduação. A nossa missão é formar pessoal, docente, pesquisador para os cursos de expansão. Essas questões iniciais não foram minimizadas e 5 anos mais tarde, simpósio aqui realizado, que era o terceiro simpósio nacional de pós-graduação nas áreas biomédicas, não resolveu as questões de mas isso é passado. O último ponto a apresentar é que a instituição possuía uma história de atividades sistemáticas de pesquisa individuais. Os laboratórios tinham condições para atender necessidades individuais. Os docentes construíam as suas necessidades dentro dos espaços disponíveis. Isso está limitado. A situação agora era outra. Agora era um compromisso institucional e não havia condição de infraestrutura para atender uma expansão de larga escala. Daí que a instituição saiu, ela foi buscar recursos fora. Ela foi buscar recursos no então CONTEC, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no segundo PRT, foi buscar recursos enquanto CONTEC recebeu enquanto cliente. E quando recebe recursos, na época eram recursos da ordem de $1 milhão, ela então, eu digo que era uma situação muito particular, porque era ganho genérico. Ela reforma os seus laboratórios em função dos programas que constituíam os núcleos das disciplinas de pós-graduação. Ele atende às necessidades. E não existiam como necessidades institucionais ampliadas. Eu não posso deixar de reconhecer uma palavra especial, que é do professor Zé Ribeiro do Vale. O professor Zé Ribeiro do Vale foi um grande animador de nosso programa. Veja, não existia experiência institucional em conceder recursos para a área médica, área de aplicação de medicina. Não existia. Agora, existia o seguinte: era o passado da instituição, o passado do departamento, essa afirmação que eu acabei de referir, da comissão, dizendo qual era a sua missão, que era a formação de recursos humanos. Então, o departamento de clínica médica entra com um programa chamado Formação de Recursos Humanos em programa de pós-graduação em clínica médica. Isso é absolutamente algo novo na ocasião. Levou algum tempo, finalmente foi conseguido e o departamento pôde se organizar. Senhor presidente, quero os comentários. Meus comentários passaram bastante. Primeiro lugar, quero agradecer ao nosso presidente da Comissão de Pós-Graduação e à Comissão Organizadora por esse convite.
passado frente a um futuro tão brilhante como esse que nós deparamos aí na apresentação do professor Sérgio. Após as explanações tão bem feitas pelo professor Dalmo, tão técnicas de alto valor para definir o passado da pós-graduação, me resta apenas algumas considerações gerais sobre o que nós passamos naquela época. O professor Roger Silva, uma pessoa extremamente séria, trabalhando mais de 24 horas por dia, exigindo de todos nós um trabalho muito intenso. Se referia à parte conceitual, aos estudos dos estatutos, das normas, mas principalmente em relação à questão de assessoria, de assessoria às áreas, por exemplo, a área de genética era uma área que crescia de uma forma espantosa. No fim dos primeiros 4, 5 anos, tinham mais de 70 alunos de pós-graduação, e era terrível, porque tinha que, eu que era um relator da genética, não tinha quase nada de porco, a não ser do porco em cima da mesa para comer, e tinha um cidadão que pesquisava com porco, e tinha que ir lá descobrir como é que era aquela questão, para poder não aparecer. E era muito diversificado, desde a parte humana até a parte animal. Então dava-se muito trabalho a questão dos relatores. Eu também gostaria de salientar aqui a grande dificuldade de início em relação aos recursos materiais. Nós trabalhávamos não era uma sala, acho que era uma meia salinha. Até a Elza que está aí pode afirmar isso, que a gente tinha uma máquina de escrever. Mas aqui os recursos eram muito pequenos, a gente tinha que fazer uma burocracia muito grande, que era, se não me engano, na época, 10 áreas de pós-graduação, não foi instalado. Então, muita dificuldade, muito trabalho, e devemos também salientar aqui o papel das secretárias que foi um trabalho muito profícuo e de muita dedicação, passando horas também daquilo que era previsto pela própria instituição. Muito bem. Eu gostaria também de salientar algumas dificuldades relativas à conceituação desses cursos na área médica. Quando nós montamos a pós-graduação em Psicologia Obstetrícia, não se aceitava bem que era mestrado, não tinha noção, não entrava na cabeça dos professores mais antigos que era o mestrado. Então tinha que ser doutorado. E nessa época, nós montamos o doutorado e mandamos para São Paulo. E foi negado ao nosso curso porque não tinha mestrado. Foi quando o professor Semis nos chamou e pediu para montar o mestrado. Então, essa dificuldade de que mestrado se diferenciava do doutorado por níveis de disciplinas ou por níveis de crédito, ou pela pesquisa, é muito difícil. Não sei hoje como que essa conceituação está por aí. Mas nós, na época, ficamos diferenciando pelo número de créditos e pelas disciplinas e, principalmente, a pesquisa mantendo sempre o mesmo nível. Não tinha nível diferente de pesquisa, era pesquisa igual, original, inédita, tanto para mestrado como para doutorado. Eu acredito que esse sistema, apesar de ter muita eficiência em termos de o que é uma pesquisa científica e como que ela deve ser feita, ele, por outro lado, diminui a eficiência na produtividade, porque a produtividade é mais difícil, a produtividade com essa conceituação. Mas essa foi a conceituação que foi implantada no Departamento de Psicologia do C3. Tem o mesmo nível de pesquisa, não tinha diferença. E os exames gerais de qualificação quase que consideraria algum tipo de mestrado que existe em alguma faculdade por aí, que eram também exames gerais de qualificação de muito alto nível, de quase uma pesquisa mesmo. Né? Então, essas dificuldades todas em termos de conceituação, disciplinas, créditos, diferença de mestrado, doutorado, tempo,
de pós-graduação foram as maiores dificuldades na área clínica, principalmente por um aspecto que o professor Dalton chamou a atenção, que se dizia o seguinte: nós vamos formar 10 ou 20 professores pesquisadores, e onde estão os nossos professores que atuam na área só profissionalizante, que não gostam de pesquisa, gostam de ensinar e gostam de trabalhar na área profissionalizante? Todos que são docentes aqui têm que passar por esse sistema. E nós vamos formar todos os pesquisadores? Então, essa dificuldade toda que tinha, inclusive o professor Maurício dizia: não, vamos focar, vamos fazer. Depois do fim, a gente vê quem é que vai ser pesquisador e quem que não vai ser pesquisador, vai ser igual para todo mundo. Então, eu acho que também há esse aspecto de diferenciar. Aquele docente que vai dar a aula e vai exercer uma atividade profissionalizante na área clínica, e aquele docente que é muito mais dedicado à área de pesquisa e gosta do laboratório, gosta de pesquisa, e secundariamente ele dá a aula e ele faz as atividades profissionalizantes. Então, isso é só para chamar a atenção que na área clínica existe realmente essa dificuldade maior na distinção entre esses dois tipos de docentes que trabalham no departamento. Eu estou chamando a atenção nos pontos pensados em gerais para dizer que a primeira comissão de pós-graduação trabalhou muito em termos de conceituação, em termos de levar as áreas, o conceito que queria ser aplicado à pós-graduação, e seguiu rigorosamente esses preceitos para que não houvesse distorção naquilo que se propôs a fazer em termos de pós-graduação nessa faculdade de medicina. E a visão hoje, depois de 30 anos, é que a base bem instalada, a base bem feita, tem que levar a bons resultados, a bons frutos, porque os dados estatísticos que hoje foram mostrados são surpreendentes em termos de produtividade, de crescimento e do papel da universidade no nosso país. Eu quero, finalmente, parabenizar essa comissão de pós-graduação, o sistema de pós-graduação, e todos aqueles que hoje estão militando na pós-graduação nessa faculdade. Meus parabéns. Muito obrigado pela oportunidade que me deram de dizer essas poucas palavras. Deixa eu agradecer ao professor Dalton, ao professor Guilherme, pela presença. Muito obrigado. Dando prosseguimento ao nosso foco, gostaria de chamar agora o professor Mário Dalzart, diretor da Faculdade de Ciências Médicas de Campinas, para compor esse registro. Professora Marilza Vieira, diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu. Professor Ineu Tadeu Vilar, diretor da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Por favor. Eu passo a palavra ao professor Mário. Eu gostaria de agradecer o convite à comissão de pós-graduação aí, agradecer o Sérgio, toda a comissão, o convite para participar dessa cerimônia de comemoração dos 30 anos da pós-graduação aqui em Ribeirão, e dizer que realmente é uma honra muito grande, porque eu fui aluno aqui da pós-graduação, tive presidência de pós-graduação aqui, então, quando eu entrei na pós-graduação, tinha acabado de comemorar 10 anos, foi uma fase
muito boa, muito importante, onde eu pude aprender a maioria das coisas que eu sei sobre a universidade e sobre pós-graduação, eu pude aprender aqui. Então, realmente, é uma oportunidade, uma chance até de eu poder agradecer à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e aos meus professores aí, a toda essa formação que eu pude estudar aqui. Na realidade, eu vou mostrar um pouco da pós-graduação, em 10 minutos aí, em Campinas, e como é que ela se organizou ao longo do tempo. A pós-graduação em Campinas, ela tem agora 20 anos, que é 10 anos mais nova que a de Ribeirão, e as histórias são muito diferentes, porque as histórias das faculdades são diferentes. A Faculdade de Ciências Médicas de Campinas, ela foi constituída em 1963, e ela foi constituída principalmente com médicos da cidade que tinham, se dizia na época, pendores acadêmicos. Eram profissionais de saúde da cidade que iam lá na Faculdade de Ciências Médicas dar aula de medicina. E grande parte desses docentes na década de 70 ainda não tinha titulação, então foi instituída a pós-graduação em 1981, seguinte, por favor, e ela foi instituída principalmente para se titular docentes, como nós vamos ver ali. Hoje, a faculdade ela é uma faculdade que se enquadrou bem na reforma do ensino da década de 70, então é uma faculdade de ciências médicas que começa o curso de medicina no 3º ano. Primeiro e segundo ano são feitos no Instituto de Biologia. Mas a farmacologia é da faculdade, a farmacologia, então, é um curso de pós-graduação que nós temos uma pós-graduação em clínica médica, em cirurgia, tópicos de ginecologia, saúde da criança e do adolescente, saúde coletiva e ciências médicas. Esse curso de ciências médicas é um curso que deu origem a todos os outros. Inicialmente ele se chamava medicina, era um curso único, onde havia essas áreas de concentração. Então existiam essas áreas de concentração dentro desse curso de ciências médicas. E até hoje a gente deixa esse curso existindo, é um curso para nós considerado estratégico, porque se existir a eventualidade de um ou outro desses cursos receber nota 3 ou inferior a 3, ele vai ser descredenciado e os docentes competentes que estão em outros cursos podem se transferir para esses credenciados desse curso e assim continuar orientando. Então é um curso que, ao longo da história da pós-graduação da faculdade, tem sido considerado estratégico e assim tem se mantido. O seguinte, por favor. Bom, então, como eu dizia, o curso se iniciou em 1981 e, no princípio, principalmente na década de 80, o objetivo específico do curso, e importante, era a qualificação do corpo docente da faculdade, que era um corpo docente que tinha um percentual de doutores pequeno e que precisavam se qualificar. Sem ser ter doutores, seria praticamente impossível você ter uma pós-graduação atuante. Esse curso sofreu mudanças importantes. Eu diria que na década de 90 ele mudou completamente de perfil, principalmente se adequando aos critérios CAPES. Eu diria que a cobrança dos cursos de pós-graduação na década de 80, a cobrança pela CAPES não era uma cobrança importante, marcante, rigorosa, como é agora. E eu acho que essa avaliação CAPES foi fundamental para a mudança e adequação dos cursos da nossa faculdade. Eu acho que isso fez muito bem. O que eu vou mostrar um pouco agora é que em 1991 existiu um projeto da universidade que se chamou Projeto Qualidade da Unicamp, que ele foi desenvolvido para melhorar a qualificação docente, para se estimular a produção de pesquisa na universidade. Eu acho que foi um projeto que deu certo e que funcionou e que trouxe resultados importantes para a universidade. O seguinte, então, existia, quando se fazia uma análise no meio da década de 90, só 5 universidades brasileiras que tinham mais de 50% do corpo docente com doutorado. 80% ainda tem menos de 20% do corpo docente com doutorado. E se a gente está falando em pós-graduação, a falta de qualificação certamente prejudica a qualidade do investimento em ciência e tecnologia do país e a qualidade dos profissionais formados. Então era fundamental que se desenvolvesse programas de qualificação para poder ter esse investimento em ciência e tecnologia para que se pudesse formar profissionais melhor qualificados. Seguinte. Bom, o projeto tinha 2 vertentes.
Uma primeira vertente é que só se admitia, a partir de 1990, doutores da universidade. Você poderia, eventualmente, admitir não doutores, mas eram contratos de risco só para casos excepcionais. E quando assim acontecia, de se admitir não doutores, existia um prazo limite para obtenção de título que variava de acordo com a área. E para quem já tinha doutorado, foi instituído um processo de avaliação periódica de desempenho com relatórios trienais. Esses relatórios tinham que ser discutidos no Conselho Departamental, numa comissão instituída pela diretoria, que era a Comissão de Contratos Docentes. Posteriormente, ele ia à congregação, e numa Câmara nova que foi criada na universidade, que era a CADI, que era a Comissão de Avaliação Docente. Uma comissão importante, e quando se planejou esse projeto, se pensou o seguinte: é muito difícil se avaliar um docente no próprio departamento, que é muito complicado se avaliar seu colega que tem uma sala ao seu lado. Então, era fundamental que se tivesse várias instâncias onde esse processo podia passar, e isso poderia ser feito uma avaliação, então, mais à distância, com menos conflito de interesse, e certamente seria mais adequado. Eu acho que foi um princípio fundamental desse projeto de qualidade, é que se colocou isso como princípio. O RDITP é um privilégio e não é um direito. Então, as pessoas não têm direito natural, direito adquirido de ser RDITP. RDITP é um privilégio, e quem não fizer jus a esse privilégio vai ter o RDITP cassado. Tá certo? O relatório não aprovado, um docente em RDITP, ele era passado para a RTC, e não aprovado no relatório em RTC, ele passa para a RTP. Relatório não aprovado em RTP, ele entra num processo administrativo para ser desligado da universidade. Esse processo, então, se a gente imaginar que esses relatórios são trienais, ele pode demorar até 9